Eu comecei a fazer as questões e não tirei, não botei gravação, gente. Botei só agora. Então, vocês precisam estar absolutamente atentos em qual é o método selecionado na questão. Certo? Nesse método, nessa questão, ele diz a diferença do título do valor atual racional e do valor atual comercial é 63. Todo valor atual e valor comercial de títulos vão ter diferentes valores de acordo com o método que foi escolhido. Mas o valor nominal do título ele é sempre o mesmo. Não foram dois títulos diferentes que foram descontados com metodologias diferentes de descontos. É um mesmo título que sofreu essa diferença de um método para outro. Todos os métodos de desconto, eles oferecem valores diferentes de valor atual e de valor de desconto. Todos eles. Né? Agora, como a operação de desconto é uma operação que vem do futuro para o presente, a tendência é que os valores nominais eles sejam todos iguais, porque é um título com aquele valor nominal, que vai sofrer descontos diferentes, mas o valor nominal dele é sempre o mesmo. Entende? É você ter um investimento para fazer, você vai investir 10 mil reais hoje, e a diferença do fundo de capitalização composta para um fundo de capitalização simples é 1.000 reais. O valor, né? O valor atual é o mesmo. O que vai mudar a forma de calcular o valor futuro. O contrário, no desconto, é a mesma coisa. O valor atual é diferente, mas os valores futuros ele é sempre o mesmo, porque é sempre um título que está sendo descontado. Certo? Então, fiquem bem atentos a esse tipo de questão. A FGV, de vez em quando, gosta de botar uma questão como essa, porque é uma questão bem de concurso, né? Enfim. Mas eu vou resolver ela aqui na HP ainda, né? Então, na HP seria 8, Enter, 12, divide, 1 mais. Com isso, você vai achar o 1,12. Eu colocaria no store 1. Né? Depois eu continuo. 8, Enter, 12, divide, 0,18 vezes 1, troca x com y, menos. Né? Aqui você vai achar o 0,88, eu colocaria store 2. Organizaria a minha conta assim, né? VR igual a NR dividido por 1,12, VC igual a 0,88 NC. Igualando os dois, eu percebo que eu tenho que multiplicar tudo por 1,12. Então, eu vou fazer recall 1, recall enter, recall 2, multiplica. Aí você vai achar 0,9856. Né? Depois disso, você vai botar no store 3, né? Store 3. Depois disso, você vai pegar 63, enter, recall 1 vezes. Você multiplicou 63 por 1,12. Bota no store 4. Tá rindo, né, Agora, professora? eu adoro usar o store, então eu só estou guardando nas memórias, guardando todos os números da memória. Depois eu vou pegar 1 e call 3 menos, recall 4, divide. Vai dar Vixe, igual a Maria. 1.900. É porque aqui eu estou botando só a operação da HP, eu não estou colocando os números, né, que aparecem. Aí fica difícil de entender, mas podem caminhar assim. Deixa eu salvar aqui.
Alguém tentou fazer na calculadora? Porque quando começa o meu tá dando 167. 8 enter. 12 divide 1 mais, não é isso? Era para dar 1,12, tá dando 167 no Tem meu. que multiplicar pela taxa de juros. Eu posso ter botado errado aqui. 12 divide. Faltou uma coisa aqui, Cris. 0,18 vezes. E só depois o mais. Divide. Que é aqui, ó, 0,18 vezes. A gente fez aqui e não fez aí. Professora, lá perto do final ali, no HP, tem estoque 4, aí vem o quê? É esse 1 aqui, ó. Desse 1N menos 0,9856N. Para eu diminuir esse N com esse outro N, eu tenho que botar um 1 aqui, né? Para diminuir. Uhum. Ah, sim. Ô, Juliana, quem não botou na fórmula HP, você considera, né? Caiu? Juliana. Não, Caio, não. Eu tô aqui. É só porque eu tô. Eu não botei no exercício essa fórmula na HP que a gente sempre bota, não, Juliana. Eu não tive. Não, tudo bem. Se você deixou a aritmética, tá tudo certo. Não, eu deixei aritmética. Aí eu não tenho essa capacidade ainda, não. Cris terminou de fazer na HP. Estou fazendo o restante, professora. Vamos abrir, por favor, uma P1 aí do ano anterior. Juliana, tu tem. Só a resposta da quinta questão, tu tem fácil não? Ou tem que fazer? Não, eu sempre faço os exercícios para saber se eu peguei pesado ou leve. Mas tu não tem a resposta da questão 5? Não, deixa eu ver aqui. Um título financeiro com valor nominal de 400 mil será descontado hoje, 6 meses antes do seu vencimento. Para a quitação do título, o seu valor atual será calculado por meio do desconto racional composto. Se a taxa de desconto é de 7% ao mês, então o valor atual desse título vai ser de... esse é fácil, Mário. 440 mil CHSFV, 7 e 6 NPV. Diz aí quanto é que ficou? Eu fiz de outro jeito a forma, mas deu 26,65369. Pode ser. Deixa eu abrir aqui a minha HP. O meu também deu esse, o quinto, né? É o que. Isso. Vamos cá abrir uma P1. Vamos fazer a P1 do semestre passado? Como é que vocês estão? Vamos.
P1, eu acho que eu não botei do semestre passado aí, não foi? Eu vou botar a P1 do ano passado aí, pessoal, para vocês. Mas vou abrir aqui no meu computador, porque a gente vai seguindo por aqui. Querem que eu mande no WhatsApp? É melhor? Pode ser, professora. Pronto. Eu vou mandar no WhatsApp enquanto entra no Classroom, mas depois vai lá para o Classroom. Lá, 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 lá. Cadê vocês? Pronto, botei no WhatsApp agora e estou botando aqui no provas anteriores. Vão abrindo, por favor. Pronto? Vamos lá. P1 2019.2. O objetivo aqui, pessoal, é realmente tirar dúvidas, certo? Então, a gente não vai só fazer os exercícios aqui, né, propostos. A gente vai tirar dúvidas também, se vocês têm, sobre um determinado assunto. Então, a gente não vai fazer só o exercício, a gente também vai tirar dúvidas. E nessa questão, vocês, por favor, me interrompam aí para fazer perguntas, né, referente ao tema, né, ao assunto que a questão faz referência, certo? Então, peraí. Estou botando aqui.
Primeira questão. Atamaki Onassis aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 32% ao ano durante 14 meses. Sabendo que sobre os juros incide imposto de renda de 15%, determine o montante dessa aplicação. Ok, pessoal? Vamos tentar fazer aí, por favor, uma pessoa de cada vez para cada questão. Quem podia me dizer aqui as variáveis dessa questão? Deixa eu botar aqui no Excel para vocês. Quais são as variáveis que a gente tem aqui? Capital de 1.200. Nós temos um PV de 1.200. O que mais? A taxa de juros de 32%. 32% ao mês. não, Ao ano. ao ano. Isso, ao ano. O que mais? Período 14 meses. O que mais? Imposto de renda, 15%. Um imposto de renda de 15%. Maravilha. Qual é o assunto ao que se refere essa questão? Pessoal, vou botar aqui só para a gente se guiar, certo? Essa é uma questão que estaria no escopo das questões de juros simples ou composto? Hein? O que é que vocês diriam? Juros compostos, porque eu não estou dizendo nada que é juros simples. Para ser juros simples, eu tenho que deixar evidente na questão, claro. Se eu não disser nada da questão, qual o tipo de capitalização, é porque ela é capitalização composta, certo? Então, estamos aqui na seção 3, capitalização composta. Ok? Qual seria a primeira coisa que vocês fariam aqui? A taxa por ano, né? Exatamente. Eu tenho uma taxa anual e tenho um prazo mensal. Então, a primeira coisa é trazer coerência para esses dois elementos. Certo? Vocês levariam o quê? A taxa para o ano, para o mês, ou o mês para o ano aqui? A taxa por prazo, né? Exatamente. Quando a questão não trata sobre convenção linear e convenção exponencial, você vai mexer na taxa, certo? Se a questão está tratando de convenção linear e convenção exponencial, você tem que deixar o prazo fracionado. E aí você vai mexer no prazo, certo? Mas aqui não, vou mexer na taxa. E como é que eu descubro, a partir de uma taxa anual, uma taxa mensal? Por equivalência? Por equivalência, muito bem. 1 mais I anual, que é a taxa que eu tenho, vai ser igual a 1 mais I mensal elevado a 12. Muito bem. Ou seja, 1 mais 0,32 elevado a 1 dividido por 12 é igual a 1 mais I
mensal. E mensal vai ser igual a quanto? Fazendo na HP, quem faz aí? Quem? E aí, pessoal? Alguém calculou? Se não tiver errado, eu acho que a minha deu 2,34. Alguém fez? Segundo a opinião médica, 2,34. É 1,32. 12. Ai, Deus. Pronto, segundo a opinião médica, exatamente. 1,32, enter. 12, 1 dividido por x. Depois Certo. disso, eleva. Eleva. Y menos. elevado a x. Elevado a x. 1 menos 100 100 vezes, né? vezes 2,34. 2,34% Mês. ao mês. Muito bem. Maravilha. Então, descobrimos a taxa e agora ele quer que a gente determine o montante da operação, né? Esqueci de anotar aqui que o FV é o que ele quer. Interrogação. Então, aqui eu já estou preparada para usar HP, porque 2,34 é a taxa de juros e eu já posso colocar direto I. E depois de colocar o I, R$ 1.200 CHSPV. 14N. FV. deu quanto? Tá 1.659,02. 1.659,02. Segundo a opinião médica, A minha também deu isso. é essa a resposta, pessoal? Não. Não é essa a resposta. Porque ele quer a resposta considerando que vai ter um desconto de imposto de renda, certo? O valor futuro que a gente achou não tem desconto de imposto de renda. Como é que a gente faz para descontar agora o imposto de renda? 15% isso aí. Não, 15% da renda. O que é a renda? A diferença, né? A diferença de cada um. Juros, exatamente. É 1.659,02 menos 1.200, que vai dar quanto? 459,02. 0,2. Isso vai ser os juros. Então, você está na HP com 1.659, você coloca 1.200 menos. E aí já vai dar 459,02. E aí, sobre os juros, incide o imposto de renda. Vai ser 0,15 vezes 459,02. Dá quanto? 68,85. 68,85. Então, os juros vai ser efetivamente de 459,02 menos
68,85. Dá quanto? R$390,17. 390,17. Então, o meu montante verdadeiro vai ser de 1.200 mais 390,17, que vai dar... Deu aí, em outro HP? Sim, professora. Toda essa operação na HP é isso aqui, pessoal. A prova a gente vai ter que fazer a fórmula da HP também, né? É importante. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas já antecipando aqui, enquanto alguns copiam. Se você deixar só a resposta na sua prova, isso vai valer no máximo meio ponto, se a resposta estiver correta. Porque você pode ter chutado, porque você pode ter entrado na internet, ter colocado lá, você pode ter achado a resposta certa, você pode, né? Se for uma questão verdadeira ou falsa, você chutou, enfim. Tudo, né? Um acerto, uma questão correta, sem você me dizer como chegou nela, ela só vale meio ponto, certo? Para uma questão valer o ponto completo, você vai ter que dar a resposta correta e o passo a passo da aritmética ou da HP que você fez. Entende? Então, se você botar 1 mais 2 igual a 3, eu não quero que você bote 1, enter, 2, mais. Não precisa, entende? Porque eu sei que 1 mais 2 é igual a 3, está lá na sua questão. Mas se você usou a tecla da HP para se fazer o cálculo do FV, como foi o caso aqui, 1.200, CHS, PV, 2,34, eu preciso da fórmula da HP, porque esse foi o jeito que você fez. Você não fez aquilo aritmeticamente falando, entende? Então, eu preciso que você mostre o caminho que você utilizou para fazer a questão. Certo. Mas também depende da questão, né, Juliana? Aquela terceira não precisa de HP, né? Sim, exatamente. Beleza, Paulo, fica à vontade. Alana, a gente vai falar sobre juro implícito. Eu acho que tem uma questão aqui nessa P1 sobre isso, mas vamos falar sobre isso sim. Ok? Podemos seguir adiante? Tá na hora do intervalo, não, professor? Eita, tá na hora do intervalo. Meu Deus, já é essa hora todinha. 20 horas e 20 minutos, intervalo de 10 minutos para pegar água, para pegar café. E a gente volta aqui, pessoal. Combinado. Até daqui a pouco. Uma aplicação financeira rende 24% ao ano a juros compostos, num ambiente onde a inflação é de 0,5% ao mês. Determine o tempo mínimo necessário, em meses, para que o capital dobre de valor, considerando taxa de juros real. Maria. Qual é a seção e o assunto aqui, pessoal? Qual a seção a gente trata de taxa de juros, de inflação,
de juros real É 3, né? é a 4. 4. De juros. E o que eu tenho nessa questão é uma taxa de inflação de 0,5% ao mês. O que mais? Qual é a fórmula que lida com taxa de inflação, pessoal? Qual o tipo de taxa de juros que lida com inflação? Esses 24% seria a taxa aparente, Helena? Exatamente, taxa de juros aparente de 24% E aí a ao gente ano. descobre o real, não é isso? E aí a gente descobre a taxa real, que é onde ele quer que a gente considere o valor do capital dobrando. Ele quer que o capital dobre em valores reais, certo? Ele diz que é a taxa real. Aí ele diz para a gente determinar o tempo em meses, onde um capital vai dobrar. Onde FV vai ser igual a 2 PVs, onde um capital, 2 PVs, onde um capital qualquer, o PV de R$ 1.000, se torne um FV de 2.000. Tá claro? Tá. Eu quero saber o tempo e eu preciso da taxa de juros real para trabalhar aqui nessa equação. A fórmula da taxa de juros real, 1 mais taxa aparente, é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais inflação. E Só que, antes de colocar nessa equação, eu tenho que escolher se eu quero as duas taxas ao mês ou se eu quero as duas taxas ao ano. Qual vocês escolheriam? Eu tenho uma resposta certa, pessoal. É melhor usar ao mês ou ao ano? Necessariamente é ao mês, porque, ó, determine o tempo mínimo necessário em meses. Então, eu tenho que ter a Em taxa de meses. juros em meses. A minha taxa de inflação já está ao mês. Resta colocar a taxa de ano aparente para mês também. Como é que eu faço isso? Equivalência. Um mais 0,24 elevado a 1 dividido por 12 menos 1 é igual a I mensal. Quanto é o I mensal? Aqui deu 1,81. 1,81. E por aí, galera, segundo a opinião médica? A minha também.
Maravilha. Então, a gente pode dizer que a nossa taxa aqui, né? Nessa fórmula, então, mais a taxa aparente mensal, 0,0181. Só que na HP eu tenho que guardar isso, certo, pessoal? Vou botar aqui HP 1,24, Enter 12, dividido por X, Y elevado a X, menos 100 vezes, vai dar igual a 1,81, certo? Só que isso é uma dízima periódica muito grande, não percam esse número. Então, 1 mais 0,0181 é igual a 1 mais IR vezes 1 mais 0,005. Certo? Então, você está com 1,81 na HP, você vai pegar 100 e vai dividir por esse número, porque você precisa do valor unitário da taxa de juros, somar com 1 e 1,005 divide. Depois disso, 1 menos 100 vezes. Quanto é que dá o IR? Aqui deu 1,30. 1,30. Quem tem uma segunda opinião médica? Também. 1,30. Pronto. Um 1,30%. Ok? Ao mês. Ao mês. Então, aí sim, você já está preparado para botar na HP, porque você já descobriu que essa taxa de juros real é 1,30%. Para achar o prazo agora, você vai botar o I, 1000 CHS PV, 2000 FV, N. Quanto é que dá o N? O meu deu 54 Eu também. 54 o quê? meses. Meses. Correto. Ei, pessoal. Massa. A próxima. Terceira questão. Terceira questão. A empresa Trololó
contrata um empréstimo de 60 mil reais e prazo de vencimento de 42 meses, tendo a taxa de juros anual de 22%. Considerando a convenção exponencial, determine o montante a pagar. Que exceção se refere a essa? Convenção exponencial, convenção linear. É a terceira, é? São Terceira. assuntos da terceira seção, taxa de juros, juros compostos. Nessa prova foi a questão mais difícil da prova, ou seja, foi a questão que mais pessoas erraram. Não foi a mais difícil que eu quis fazer, mas foi a mais difícil porque foi as que as pessoas erraram mais, na minha estatística, certo? Então, prestem muita atenção nisso, pessoal. Esse assunto sempre parece ser uma surpresa para as pessoas na P1, e ele não deveria ser. A gente fala demais nele lá na seção 3, certo? Então, voltem lá, observem, estudem muito o assunto de convenção linear e convenção exponencial, enfim. São questões fáceis para quem sabe. Para quem não sabe, ela fica enrolada e aí não consegue fazer a questão, certo? Então, a empresa Trololó contrata um empréstimo de 60 mil, ou seja, o PV é de 60 mil reais. Com prazo de vencimento, N, em 42 meses, sendo uma taxa de juros anual de 22%, ou seja, 22% ao ano. Considerando a convenção exponencial, determine o montante a pagar. E aqui está completamente diferente daquela primeira questão, onde eu disse assim, o que é melhor, pessoal? É botar ano para mês ou mês para ano? Aí todo mundo, não, é melhor mudar a taxa de juros. Vamos achar a taxa de juros mensal. E eu disse, essa é a decisão certa. Só não vai ser a decisão certa se for uma questão sobre convenção linear e convenção exponencial, que é o caso dessa terceira seção, dessa terceira questão. Então, aqui, como é uma questão de convenção exponencial, a gente não pode mexer na taxa de juros, a gente só pode mexer no prazo. Então, a gente precisa converter o prazo de mês para anos. Como é que a gente faz isso? Divide por 12. Pego 42 e divido por 12, que vai dar 3,5%. 3,5. Ao ano. Desculpa, eu botei 1% aí, mas foi totalmente aleatório. Vou já mexer no HP aqui, certo? Tá no HP. Então, na HP, eu vou fazer exatamente 42, enter 12, divide e vai achar já o 3,5. E esse já vai ser o meu 3,5 N, já vai ser o meu prazo. Você já pode colocar aí no prazo, N. E depois, 60 mil, CHS, PV, 22 e aí vai. Store, EEX, FV. Store EEX por quê? Porque você vai programar a HP para calcular via convenção exponencial. Se você não colocar o store EEX, ela vai colocar via convenção linear. E não é a convenção linear que ele está pedindo, é a convenção exponencial. Então, precisa estar aparecendo um Czinho na sua tela para convenção exponencial. Pois não. Se por acaso eu, tipo assim, eu deixasse lá no Store 1 o valor de N e colocasse desde o começo o Store é X, ia dar no mesmo? Beleza. Mesma coisa. Ok?
Deu quanto esse FV? Por que está dando 22? O meu está dando 22. Alguém fez? O meu também Meu fez isso. também Aí depois, deu. quando eu apertei de novo, deu 120 Tem mil, alguma coisa errada, né? 340 e 18 centavos. Vou abrir aqui a minha HP e compartilhar com vocês para a gente fazer juntos. Que houve? Podemos? Desde o começo, né? 42, enter, 12, divide. N, 60 mil, CHSPV, 22 935,48. e STOR, EEX, FV, FV. Desculpa, tem que clicar 2 vezes aí no FV. FV é Eu só igual apertei a... um e deu uma diferença. Fazer de novo. 120.340,18, professora. R$ 120.340. 340,18. Professora, como é que Professora, desativa esse C? faz de novo, STOR é X. Aí ele desaparece. No caso, se ele quisesse alinear, aí só era deixar normal. Exatamente. Ô, Juliana, você falou que os alunos, a maioria erraram essa questão. Errado não, sim. Muita gente errou essa questão aí. O erro foi mais por não ter colocado o stall. Exatamente. Oi? Exatamente. STOR é X. Eles se esquecem de fazer isso. Ou se não, convertem a taxa de juros e aí faz o cálculo, Por ano. a taxa de juros convertida, que vai dar igual ao valor da conversão linear. Nesse caso, quando tiver conversão exponencial, sempre vai ter que converter o prazo. Sempre. Convenção exponencial ou linear, você sempre tem que converter o prazo. Você só vai mexer na taxa de juros se você não estiver lidando com convenção linear e convenção exponencial. Por quê? Convenção linear e convenção exponencial são casos de prazo fracionado. Então, para você usar a convenção linear ou a convenção exponencial, o seu prazo tem que ser uma fração, o seu prazo não pode ser inteiro. Se você usa 42 meses, é um prazo inteiro. 3 anos e meio, não. 3 anos e meio é uma fração. Entende? Entendo, mas se fosse 60 meses, dividir por 12 ia dar 5, né? Aí Não vai cair questão nenhuma envolvendo frases sem ser fracionado, envolvendo convenção exponencial e simples, porque aí não faz sentido, entende? Entendi. Vai dar o mesmo resultado, uma ou outra. Dá para perceber que eu tô comendo pitoma, não dá? Eu tava desconfiando que era pitoma mesmo. Negócio bom danado, eu adoro pitoma. Eu só consigo chupar 2, professora. Assa o céu da minha boca todinha, essa danada. O meu também. Mas eu tenho que conviver, né?
quarta questão, podemos? O nome da empresa? A empresa Te Roubando S.A. Também conhecida como as construtoras brasileiras. Só costura. No caso que eu fiz aqui foi, né? Uhum. Podemos, pessoal? Vamos lá? Podemos. Nas operações de empréstimo, a financeira Te Roubando S.A. cobra taxa efetiva de juros no regime de capitalização composta de 10% e 25% ao ano. Isso equivale a cobrar juros com taxa anual com capitalização semestral de... Então, ele dá uma taxa... Primeiro, isso é uma questão típica da seção 4. Taxa de juros. Certo? E ele dá para a gente uma taxa efetiva de 10,25% ao ano. E ele quer que a gente descubra uma taxa anual com capitalização semestral. Uma taxa anual com capitalização semestral, como é que a gente chama essa taxa de juros? Alguém lembra? Qual é o oposto da taxa de juros efetiva? Nominal. Uma taxa de juros nominal. Ter uma taxa de juros nominal ao ano, capitalizada semestralmente. Certo? Vamos dizer que eu tenho essa taxa. Essa taxa é de 6% ao ano, capitalizado semestralmente. Como é que eu converto essa taxa de juros nominal para uma taxa de juros efetiva? Divide pela capitalização, né? Seria do semestre. 6 dividido por 6 seria 1, né? Então, seria 1% ao semestre. Então, dessa taxa nominal que a gente quer, a gente só pode descobrir taxa efetiva nominal, semestral. Entende? Que dessa taxa de juros que a gente quer, a gente só pode achar a taxa efetiva semestral. Só que a taxa efetiva que a gente tem, ela é o quê? Anual. Como é que eu converto uma taxa efetiva anual numa taxa efetiva semestral, que é a que vai efetivamente me ajudar? É aquele esquema IS mais alguma coisa assim, né? Valência, exatamente. 1 mais I anual é igual a 1 mais I semestral elevado a 2 semestres no ano, né? Ou seja, 1 mais 0,1025 elevado a 1 meio menos 1 é igual a IS. Quanto é IS?
Tá quanto? Peraí, poxa. Cinco. Redondo? Aqui também deu 5. Certo ao semestre. Beleza. E para eu achar agora ao ano capitalizada semestralmente, o que é que eu faço com esses 5%? Porque eu achei a taxa semestral, mas eu não quero a taxa semestral. Eu quero a taxa ao ano capitalizada ao semestre. Como é que eu faço agora? Para eu converter uma nominal numa efetiva, eu divido. Para eu converter uma efetiva para nominal, eu faço o quê? Multiplica por 12. Por 12 não, por 2. 2. São 2 semestres por ano, né? Ou seja, a taxa de 10% ao ano capitalizado semestralmente. Dúvidas? Nove horas já, exatamente. Uma hora já, 9 horas já. Professora, a senhora põe lá, por favor. Só para ver uma coisa. Não tá lá não, desculpe. Porque 1 mais 0,1025 não dá 1,10? Bateu, já tá lá embaixo, tá lá embaixo. Eu não. Porque tá no F4, né? Aí botou um. Ok. Obrigada. Eu queria trabalhar aqui agora na dúvida de Alana. Eu fui revisar aqui a prova até o final e eu descobri que não tem uma questão sobre taxa de juros implícita. Isso é em outra prova. Então, eu queria tirar a dúvida de Alana aqui sobre taxa de juros implícita. Se der, a gente faz mais uma questão, certo? Mas, para a gente fazer isso, Alana, a gente vai refazer a questão 1, só que a gente vai mudar a pergunta, certo? Eu vou mudar a pergunta aqui da questão 1. Eu vou dizer, determine a taxa de juros implícita dessa operação. Certo? Poderia caber aqui, a gente discute o conceito de taxa de juros implícita, ao mesmo tempo que a gente refaz essa questão com outra abordagem, certo? Mas eu queria repetir aqui tudo que a gente fez. Queria pegar toda essa correção aqui que a gente fez. Só para a gente entender, né, que o que a gente quer aqui é a taxa de juros implícita da operação. O que é a taxa de juros implícita, pessoal? É a taxa de juros não declarada numa operação. É uma taxa de juros que ela existe, mas ela não está evidente. Ela está implícita na operação, certo? Então, nesse caso daqui, eu tenho uma taxa de juros clara.
que é a taxa de juros de 32% ao ano, que se converteu aqui em 2,34% ao mês, certo? Contudo, eu vou pagar 15% de imposto de renda sobre esse valor dos juros. Isso significa que eu tenho uma taxa de juros implícita. E essa taxa de juros implícita vai considerar o desconto do imposto de renda dessa operação. Afinal, o que você paga de imposto de renda você não vai receber, você vai pagar de imposto. Então, a taxa de juros que você recebe é menor do que efetivamente a taxa de juros que o fundo de investimento ofereceu para você. Tá claro, pessoal? Conceitualmente, o que significa taxa de juros implícita? Toda taxa de juros implícita, ela tem essa questão de estar escondido, ela tem essa questão de estar oculto, certo? Peraí, que tem alguém E com um o áudio áudio vazando muito aberto. alto. Eu vou botar todo mundo no mudo. Pronto. Quem quiser falar, tira do mudo depois. Massa. Então, nesse caso aqui específico, pessoal, né? Eu começaria a questão da mesma forma. Eu tenho que descobrir a taxa de juros, né, da operação normal. Eu tenho que descobrir qual é os juros da operação. Eu tenho que descontar o imposto de renda dessa operação. Tenho que descobrir qual é os juros real que a pessoa vai ganhar e tenho que descobrir o montante real dessa operação. A gente tem que fazer a operação até onde está aí. Só que depois, para a gente achar a taxa de juros implícita, a gente vai ter que reorganizar a questão perguntando qual é o valor da taxa. Então, eu quero uma operação que tem um PV de R$ 1.200, que tem um FV de R$ 1.590,17, num prazo de 14 meses. Qual é a taxa de juros implícita nessa operação? Perceba que vai dar diferente de 2,34, porque 2,34 foi a taxa de juros que levou a 1.659,02. Eu não quero a taxa de juros que leve até 1.659, eu quero a taxa de juros que leve até 1.590. E essa taxa de juros a gente não tem. Então, por isso, a gente refaz a operação considerando os dados finais para descobrir a taxa de juros. Na HP seria 1.200, CHS PV, 1.590,17 FV, 14N. Quanto é que dá esse I? 203. 2,03% ao mês. Essa é a taxa de juros implícita desta operação. Ô, Juliana, eu poderia entender isso como se fosse uma taxa líquida? Assim, Sim, é a mesma coisa. O conceito de taxa líquida e taxa implícita é exatamente o mesmo. Só que a gente usa em diferentes contextos, certo? Nesse tipo de questão aqui, geralmente a gente pergunta a taxa de juros líquida é de, certo? No contexto das operações de desconto, a gente utiliza a taxa de juros implícita. E agora eu queria fazer uma questão de desconto, que tem na prova, mas adicionar uma pergunta a ela, que é calcular a taxa de juros implícita, certo? Deixa eu pegar lá. A próxima questão é de... Não, a próxima questão não é. É a sexta questão. Ó, eu não li direito a questão. A sexta questão é exatamente de taxa de juros implícita, pessoal. Sexta. Jacques Claire Maroto é detentor de uma nota promissória com valor nominal
de 120 mil reais que vence no fim de 3 meses. Precisando de dinheiro, Jacques Leclerc procurou um banco que lhe ofereceu desconto comercial simples à taxa de 4,5% ao mês. Seu amigo Joame, sabendo da sua necessidade, lhe faz uma proposta de desconto racional simples, garantindo a Jacques Leclerc que o valor recebido por ele seria, no mínimo, igual ao montante recebido na proposta do banco. Qual a maior taxa de juros simples que Joame pode cobrar para honrar sua palavra? Se eu tivesse perguntado aí qual a taxa de juros implícita na operação de Joame, seria a mesma coisa. A gente teria que chegar no mesmo lugar. Certo? Essa é uma questão da seção 5. Desconto. Então, Jacques Leclerc Maroto é detentor da nota promissória do valor nominal de 120 mil reais. Tá aqui o valor nominal. Que vence no fim de 3 meses. Precisando de dinheiro, Jacques Leclerc procurou um banco e o banco ofereceu a taxa de desconto comercial de 4,5% ao mês. Certo? No banco, quanto é que ele receberia, pessoal? Eu tenho o valor nominal, tenho prazo e tenho a taxa de desconto. O que eu posso responder aqui? O que eu posso descobrir na operação de desconto comercial? Valor atual. Pode ser VC igual a NC vezes N vezes D. Pode, mas eu vou preferir trabalhar com desconto direto, certo? Só para ser mais fácil. Desconto vai ser igual a 120 mil vezes 0,045 vezes 3. Desconto dá quanto? R$16.200. 16.200. Então, o valor atual comercial vai ser quanto? O valor nominal menos o valor do desconto. 103.800. 103.800. Quem disse aquela fórmula do VC? VC é igual a NC. Tem que dar 103.800. Não pode dar um valor diferente. Todos os caminhos têm que levar ao mesmo resultado. Certo? Então, esse é o valor comercial que eu ia obter. O desconto e o valor comercial. Massa. Veio agora Joame. E Joame quer me oferecer desconto racional simples. Certo? E ele quer dizer que o montante recebido pelo, né, vai ser o mesmo do banco. O que isso significa? Que o que é que vai ser o mesmo? O VC. O VC vai ser o mesmo. No caso, VR é igual a VC, que é igual a 103.800. Significa que o valor nominal é o mesmo, 120 mil reais. Significa que o prazo de desconto é o mesmo, 3 meses. E ele quer o quê? A maior taxa de juros que João pode cobrar. Ele quer o I. Essa operação.
Qual é a fórmula que melhor vai ajudar a gente a descobrir o I aí, pessoal? No desconto racional simples. Isso vai ser DR igual a VR vezes N vezes I, né? Gosto muito. DR é igual a VR vezes I vezes N. O valor do DR vai ser quanto? 16.200. Tem que ser o mesmo valor do desconto comercial, porque no valor racional ser o mesmo, o desconto comercial tem que ser o mesmo. 16.200 é igual a 103.800 vezes I vezes N, que é de 3 meses. Quanto é que dá o I? Cinco 5,2% Ao ao mês. dúvidas? Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Beleza. Ô, professora, uma dúvida, assim, não diretamente a questão, mas, assim, qual seria a vantagem se ele receberia o mesmo valor, só com as taxas diferentes? Nenhuma. Nenhuma. A vantagem é que ele vai pagar juros para um amigo e não para o banco. Ó, idiota. Diferença é idiota e outra não. Você está querendo desvendar o caso aí, Mário? É só para dar trabalho para a gente, né? Tudo bem. Não, mas o pior é que tem operações como essa, entende? Não entre uma pessoa física e um banco, mas entre dois bancos é muito comum isso acontecer, entende? Você Sim. vai num banco, aí ele oferece para você desconto comercial simples, e aí você vai numa financeira, numa factory, e ele vai lá e oferece desconto racional para você, entende? Então, às vezes, mesmo entre dois bancos diferentes, você tem um com desconto comercial e outro com desconto racional, enfim. Esse é o tipo de operação que você sempre tem que estar de olho Sim. para fazer as correspondências. Eu queria fazer a quinta questão, que é uma questão envolvendo um assunto que a gente faz pouco exercício, geralmente. Eu queria, com ela, lembrar vocês de estudarem, certo? Vai ser nossa última questão do dia. Eu acho que as outras duas são fáceis, mas qualquer dúvida nessas outras duas questões, sugiro que vocês façam. Eu tenho um gabarito da prova e passo para vocês o gabarito, certo?
Sexta questão. Sétima. É sétima? Não, é quarta. Vão ser 8 questões também, né? Não, vão ser 10. É porque essa prova valia 8 Ah, sim, tá no bom. semestre passado. É questão 5, não, professor? Seção 5, desconto é aqui em cima. Não, não é questão 5, não. Não, é não. A 5 foi essa. É a 5, é verdade. 5. Uma aplicação de R$ 200 mil em um ativo financeiro por 47 dias úteis gerou um montante de 215 mil. Calcule o retorno ou a taxa efetiva mensal no período. Então, eu tenho uma aplicação que é um PV de R$ 200 mil. Claro para vocês? Que gerou um FV de 215, certo? Num prazo de 47 dias. Só que esses dias não são dias normais, são dias úteis. Úteis. E eu pergunto para eles aqui qual é a taxa de juros efetiva mensal do período. Certo? O que é que vocês fariam? Nesse caso, a gente vai, com essas informações que a gente tem, a gente acha a taxa nominal para depois transformar em efetiva, não é isso? Sim, esse é o primeiro passo. Na HP direto, como é que a gente faz? CHSPV, O que? 200 CHSPV? mil, 200 mil, 200 mil, CHSPV, 215 mil FV, 47N e dá quanto? 15,4%. Sério? Tá dando muito alto. 0,15, 0,15. Eu tinha Ah, foi mal, eu multipliquei por 100. certo. 100 só se você usar a aritmética. Na HP, ele sempre já vai lhe dar o percentual, certo? Se você Ah, tá botar bom. I na HP, ele sempre vai dar para você já o número que vai ser o percentual. Então, vai ser 0,15% Dia. ao dia. Beleza. E aí, a gente agora precisa converter isso para Mês. mês. Por que elemento a gente faz? Por? Como é que eu transformo uma taxa ao dia numa taxa ao mês, pessoal? Equivalente. Equivalência. 1 mais I mensal elevado a 12 é igual a 1 mais I diário elevado a 360. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, por que 360? Porque vai ser durante um ano, é? Não, porque Aqui está transformando. na reta de Fale. capitalização, eu sempre uso a referência anual. Mas, se Entendi. você já vai direto, é só você botar a taxa ao mês elevado a 30, que é o resumo, né? A redução disso. Enquanto vocês resolvem aqui, eu vou dar uma boa noite aqui para os meus filhos, certo, pessoal? Um minuto só. Tá bom.
O de alguém deu 0,47%. Estou fazendo ainda. Vamos lá, pessoal. Deu quanto? Você já tem aí? Quanto deu o teu, Adna? E, Cris, eu coloquei 0,0015. Aí eu vou fazer de novo. Ok. Fazer isso direto no HP, pessoal, é melhor fazer aqui, ó. Depois de dar 0,15 aqui, você faz 100 divide 1 mais 30 eleva um menos 100 vezes. Alguém deu 4,60? Ninguém. Vem no chat. Cadê o chat? Não aparece. Não aparece o chat. Pronto, Joseane. 4,60. Maravilha. Essa foi a resposta oficial que ganhou meio ponto nessa questão, pessoal. 4,60% ao mês. Por quê? Você tem que se ligar que quem dá a taxa de juros que opera nos juros por dias úteis é a taxa de juros over, não é a taxa de juros efetiva. 4,6% aqui é uma taxa over. E a gente não quer uma taxa over, a gente quer uma taxa de juros efetiva. Neste sentido, o próximo passo aqui era achar a taxa de juros efetiva por meio da fórmula. I efetivo é igual a 1 mais a taxa over, dividido por 30, elevado pelo número de dias úteis, menos 1. Ou seja, I efetivo é igual a 1 mais 0,046 elevado a número de dias úteis, 47, menos 1. Fazendo direto na HP aqui, você está com 100 vezes, né? 100 vezes aqui dá 4,60. Você mais uma vez vai dividir por 100. Depois dividir por 30. Somar com 1. 47. Lá embaixo você esqueceu de colocar dividido por 30, Ju. Foi, verdade. Aqui. 47 eleva
1 menos 100 vezes. Dá quanto? Não vai saber o que fazer. Não vai saber. Sete 7,68, professora, deu. Alguém fez? Segundo a opinião médica, e aí, pessoal, segundo a opinião médica? 7,68. Maravilha, então. Essa era para ser a questão mais difícil da prova. Eu tinha feito ela para ser difícil. Porque o aluno precisava ser perspicaz, ele precisava atender, né? Atentar para o fato de você estar com uma taxa de juros over à sua frente. Mas acabaram acertando mais essa questão do que a questão de, enfim, convenção linear e convenção exponencial. E aí mostra, às vezes, a pessoa estudando mais taxa de juros e prestando menos atenção nessa questão da convenção, né? Enfim. Vou fazer a minha chamada aqui rapidinho. Matemática, hoje é dia 11. 11/5. De ADM, eu tenho Gabriela, Júlia, Adna não, Adna é contábeis. Gabriela, Júlia, Cristina, Petra e Isabela. São 5. De contábeis, eu tenho Mário, Maísa, Adna, Joseane, Dulce, Williams e Alana, não é isso? Isso. 7. De GECOM, eu tenho
Edson. Ou você é processo, Edson? Acho que é processos. Roseli é processos, junto com Edson e Pedro e Roberto, que passaram por aqui. Ok. Total de 16. Beleza, pessoal. Então, na aula que vem, a gente se encontra na prova. Eu vou estar aqui somente tirando suas dúvidas. Se você não puder ficar online aqui no Zoom, não tem problema. A gente vai se encontrar aqui só para tirar dúvidas mesmo. E a prova abre às 19 horas em ponto e ela encerra às 22 horas. Então, vocês vão ter 3 horas para resolver as questões, as 10 questões que vão ter lá. E aí, pronto, a gente acaba a P1 e daqui a 15 dias a gente se encontra de novo para Vai ser continuar pelo fazendo. Classroom, a professora. Sim, estará disponível no Classroom, exatamente. Já disponível lá no Classroom. Aí, daqui a 15 dias, a gente volta às aulas na segunda e marca o primeiro sábado e marca o primeiro dia aí da nossa aula, né? Eu vou dar algumas opções lá pra gente e vocês marcam a melhor opção de dia e hora. A gente tem aí 15 dias para resolver isso. Porque aí na segunda, que a gente voltar da P1, a gente já decide a primeira data de ir para essas aulas de exercícios, ok? A senhora bota, por favor, esse gabarito, professora. Uhum. Mando sim. Faça esse favor. Mando lá no No Class, WhatsApp. né? Ah, tá. Bota Ok. no WhatsApp, que aí fica a Ok, referência tá, de já. quem participou. Tá bom? Ok, tá, joia. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite a Estudem e todos. até semana que Tchau, vem. senhora. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Vamos todo mundo ficar saudável aí. Nariz para frente. É.